A gente tem acompanhado ultimamente muitas notícias sobre as chuvas que têm caído em algumas regiões do Piauí. Aqui em Teresina já caíram várias tempestades que assustaram os teresinenses, causaram estragos. A situação mais grave é Picos, né? Uma situação muito grave, com mortes inclusive, com pessoas desabrigadas, casas que foram praticamente destruídas, outras parcialmente destruídas. A geografia de Picos ajuda muito essa situação de enchente, né? Mas o Ministério Público, é bom ressaltar, está iniciando um processo de investigação para descobrir possíveis, digamos, contribuições humanas para essa situação. Se algo foi feito de errado, que ajudou a se configurar para que ocorresse as enchentes em Picos, nesta intensidade, com esta violência. Além, é claro, da imprevisibilidade do clima, das mudanças climáticas, enfim. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado do Piauí, o professor Werton Costa. Professor, obrigado pela presença. Bom, querido, estamos sempre à disposição. Boa tarde. Professor, me diga uma coisa. Cada ano que passa, a palavra imprevisível torna-se mais previsível, né? Quer dizer, o imprevisível é que é o previsível. E o clima está assim, tá muito instável, né? Uma instabilidade muito grande. Você tem aí imagens de satélite, equipamentos modernos, modelos climáticos, mas essa estabilidade tem dificultado uma previsão mais certeira, uma previsão mais clara. Neste ano, considerando a série histórica e a partir do momento que houve essa virada na instabilidade climática, o que é que aconteceu esse ano, por exemplo? Porque Picos já tivemos outras situações em Picos, mas não recentemente com essa gravidade, né? Olha, primeiro ressaltar a singularidade do que aconteceu em Picos. Muitas pessoas vêm buscando comparar o fenômeno recente de Picos com enchentes ocorridas em anos anteriores, até em décadas, né? Como as da década de 60. Primeiro, colocar que isso não é uma enchente. A enchente clássica, ela está muito relacionada ao aumento do volume do rio principal, no caso do Guaribas, e da sua bacia, resultante de chuva prolongada. O que nós tivemos lá, Douglas, foi um único episódio de chuva, claro que já tinha tido um anterior, o solo estava bastante encharcado, e uma chuva que caiu... Só um detalhe, professor, quando o senhor fala o solo bastante encharcado, quer dizer que a capacidade de absorver a água estava saturada. Saturada, então, porque você tinha tido um episódio de 165 milímetros, intercalado por episódios menores de 5, de 10, sem dar trégua. O fato é que você tem uma característica de composição mineralógica daquele solo bastante argiloso, já tem uma dificuldade de absorção, acumula com facilidade, e aí veio uma segunda chuva com a mesma proporção, com a intensidade relativamente maior, em determinada área, que favoreceu a circulação, ou seja, o escoamento superficial em alta velocidade. Então o fenômeno lá é tipificado como enxurrada. É diferente. Por isso a violência do impacto da água. A forma como essa água correu para os loteamentos, provocando aquele nível de desastre. E está sempre vinculado a dois cursos d'água relativamente importantes dentro da rede hidrográfica, né, picoense, que é o caso do riacho do Navio, do riacho dos Macacos, antes invisíveis para a maioria da população jovem picoense, mas de saudosa memória para aqueles que frequentavam aqueles riachos na juventude. Muitas pessoas aí, com seus 40, 50 anos, frequentaram aquelas áreas, inclusive vendo peixes, volume considerável, mas com o passar dos anos, o progresso da cidade, o crescimento que Picos é uma cidade que cresceu assim numa velocidade. Quem frequenta Picos há muitos anos... E podemos afirmar um crescimento desorganizado? Um crescimento desorganizado. Isso não é uma virtude ou um defeito de Picos. Todas as cidades brasileiras, em maior ou menor grau, cresceram de forma a atropelar planejamento, a atropelar aspectos ambientais. Então a gente tem um problema que é comum a muitas cidades. A gente vive em Teresina, a gente vive em outras cidades do Brasil. O fato é que o desastre, o gatilho para o desastre, tem componentes humanos e componentes naturais. Os naturais, nós conhecemos, assim, são mais ou menos conhecidos. Agora, os humanos,
Os humanos estão relacionados às intervenções que nós fazemos sobre o espaço, né? Por exemplo, quando você desmata, a gente compromete a qualidade da chuva, eleva a temperatura, dificulta a absorção da chuva que cai pelo solo, o solo se torna mais impermeável, favorece o escoamento. Se esse processo de desmatamento ele é seguido por uma urbanização, asfalto, concreto, também vai potencializar esse escoamento. E se, na verdade, o desmatamento ele favorece o quê? A erosão das encostas, o assoreamento dos cursos d'água. O que é o assoreamento do curso d'água? Você tem um riacho que ele tem um caudal, ele tem um leito. Esse leito vai, a cada ano ele vai recebendo uma camada de sedimentos, uma camada de terra. Camada sobre camada, ao longo de décadas, ele perde profundidade. No dia que a natureza encaminhar uma boa chuva, uma chuva volumosa, para onde vai escoar essa água? Por onde ela vai correr? Ela vai naturalmente se espraiar. E aí nós temos o grande problema de muitas cidades, mas são muitas mesmo. E lá o que nós vivenciamos em Picos foi uma singularidade, porque não houve paralelo nesse tipo de evento, né? Por exemplo, muitas pessoas cogitaram, foi o rompimento de um reservatório? Que reservatório? Né? O maior reservatório, inclusive, é uma obra de contenção importante para Picos, que é Bocaina, e que garante a segurança da cidade. Está lá tranquilo, preservado, monitorado. Fora isso, existe uma série de pequenos reservatórios, mas que não houve incidência de rompimento. E as outras grandes barragens, né, que é Patos, é distante, e Piaus, também não pegaram água suficiente. Então, o evento foi um evento localizado, que mostrou que nós não estamos imunes a um desastre e mostrou que novas áreas de risco precisam ser investigadas. Aí sim, o trabalho importante do Ministério Público, o trabalho importante da academia. Nós trouxemos pesquisadores nacionais do GAD para avaliar aquela área, né, porque ali já vai entrar como uma nova área de risco no município de Picos. E área essa que carece intervenção imediata do poder público, para mitigar, para minimizar possíveis riscos futuros. Então, a questão da enchente é mais ou menos o seguinte: se fosse uma enchente, caracterizado como uma enchente, você teria, usando uma linguagem popular, do dia para a noite, você teria a água invadindo as casas, gradativamente, mas devagar. Então, por exemplo, ela chega à noite, se for à noite, amanhece o dia, ela já está quase dentro de casa, vai aumentando. E aí, gradativamente, ela vai chegando em outras áreas também. Lá foi uma espécie de, assim, a água veio de uma vez. De uma vez, é uma enxurrada. Uma enxurrada. Agora, como tem muito morro, né, no entorno de Picos, teve episódios de deslizamentos? Sim, é muito importante ressaltar que uma das características sui generis diferenciadas de Picos é que Picos tem um denso povoamento da região dos morros. Então você tem vários bairros ali que você tem habitações precárias. Então, aquele tipo de material, você imagina o cidadão, você que faz a sua casa, o baldrame, o alicerce da sua casa, faz num solo plano. Mas quem faz no morro, onde a casa é cimentada, onde ela é concretada, ela é uma camada friável, ela é uma camada móvel, em que a água faz com que aquele solo se torne cada vez mais mole, cada vez mais flexível. E não é plano. E não é plano. E embaixo dessa camada você tem a rocha. Então, sobre a camada de terra mais friável, mais mole, tem a camada de rocha. E se a água passa entre as duas? Desliza. Então, o risco potencial para acidentes, para desmoronamentos, deslizamentos, movimento de massa é muito grande durante a chuva. Quer dizer, considerando a geografia da região e o que houve em termos de deslizamento, é preciso levar em consideração que poderia ser pior. Poderia ser uma tragédia pior do que foi manifestada, porque você tem uma área de risco clássica, inclusive uma área já categorizada por um organismo federal de alta credibilidade, que é a SGB, o Serviço Geológico do Brasil, como área de risco alto, ou altíssimo, da região dos morros. Além de Picos, professor, só para encerrar o episódio de Picos, tem previsão de novos episódios, de chuvas fortes, acima da média? É importante essa colocação sua, né? Picos teve 2 grandes episódios severos. O primeiro não foi previsto e sequer colocado na condição de alerta, que foi um episódio muito mais rápido, tá entendendo? E que não foi mapeado pelo sistema de alerta. O segundo não, o segundo tinha alerta, tinha predição de acontecer, tá entendendo? Mas a capacidade de reação do município, e isso é negável, essa chuva tivesse acontecido em qualquer município do Piauí, ela provocaria praticamente danos resguardados as particularidades de Picos, prejuízos para a comunidade.
porque foi muita água em pouco tempo. Então, existe possibilidade de acontecer novamente? Claro que existe. Previsão de chuva para picos nesse sentido? Não. A gente teve, inclusive, um alerta, a gente está baixando, é importante tranquilizar a população picoense. Nós estamos reiteradamente baixando alertas para picos, em função de que a situação de vulnerabilidade, Douglas, ela é tão grande dos morros que chuvas de menor porte, chuvas de menor volume, podem ser gatilhos para desastre. Então, a gente está mantendo a sociedade picoense mobilizada, consciente dos riscos, colocando os alertas quando há algum indicativo de chuva, né, e monitorando, mantendo uma linha de comunicação com o município, com a Defesa Civil Municipal, para quaisquer ação que se faça necessária. Inclusive, o próprio governador manteve o gabinete de crise do Estado em permanente estado de alerta, principalmente o gabinete foi acionado em função da crise de picos, mas está atendendo todo o estado do Piauí para dar celeridade ao atendimento de resposta, né, para qualquer situação que ocorra no estado. Agora, além de picos, que foi o caso mais grave, foi registrado situações também graves, não com a mesma intensidade, mas graves também em outros municípios? Sim, é muito importante a gente ressaltar que, embora picos tenha ganho relevância pela dimensão da tragédia, o impacto que provocou nas pessoas, a chuva caiu em toda a microrregião. E como você sabe, a microrregião de Picos, ela comporta dezenas de municípios. Alguns municípios reagiram positivamente à situação do volume d'água. Outros tiveram rodovias vicinais rompidas, uma ou outra casa que desmoronou, alagamentos pontuais. O caso, por exemplo, de São Luís e Santana, por exemplo, né? São casos que a gente merece repercussão pelos danos que provocaram em infraestruturas viárias e residenciais. Inclusive que suscitaram o prefeito também a emitir decretos para situações específicas de emergência. Fora isso, nós tivemos, fora da microrregião, o episódio de Guadalupe, que chama a atenção. Guadalupe, com defesa civil estruturada e tudo, teve um episódio de chuva não quantificado, porque nós não tínhamos estação lá em Guadalupe, mas provavelmente superou a escala dos 100 milímetros, porque foi muita água, rompeu a API na entrada da cidade, né, várias casas alagadas, muito transtorno na estrutura viária. Nós tivemos aí o episódio de Uruçuí, que foi um episódio natural de transbordamento, de vazante, né? O volume das águas do Parnaíba, conjugada com o afluente Uruçuí, o Balsas, provocou alagamento nas áreas ribeiras. Enfim, nós tivemos aí um conjunto de pouco mais de 10 cidades que manifestaram, em maior ou menor grau, algum tipo de reflexo resultante das chuvas intensas. Tem alguma previsão já pronta para os próximos dias? Temos sim, né? Nós estamos acompanhando, principalmente essa semana toda a microrregião está em alerta, porque nós estamos recebendo um canal de umidade, né, muito semelhante àquele que provocou o problema em Picos. É uma Zacas, ela está um pouco distanciada do Piauí. Zacas é uma zona de convergência do Atlântico Sul, que pode provocar chuvas volumosas. A gente tem uma atenção muito especial, Douglas, tanto para a capital quanto para a planície litorânea. A gente está voltando os nossos olhos para o litoral, porque a partir dos próximos dias a zona de convergência vai baixar novamente no litoral. Então a gente se colocou à disposição de Cajueiro, Parnaíba, Ilha Grande, né, Luiz Correia, para quaisquer situações de emergência que possam surgir. Então, isso vai durar até quando, professor? Basicamente, essa situação de chuva, em algumas áreas do Piauí já passou essa situação? Nós podemos dizer que, por exemplo, na faixa da Matopiba, a faixa mais extremo sul ali, na divisa com Tocantins, parte da Bahia e o sul do Maranhão, essa condição está caminhando para a estabilidade. As chuvas estão estabilizando. A gente tem hoje previsões do Ministério da Agricultura que mostram, inclusive, um encerramento antecipado do período chuvoso. Isso, naturalmente, tem um impacto negativo, né? Tanto o excesso de chuva quanto a falta dela não são importantes para um estado que tem uma vocação agrícola. Então, a gente está acompanhando esse monitoramento com muita sensatez, né? Porque, afinal, nós temos atividades econômicas, o Estado hoje está muito organizado, viu, Douglas, no sentido de lidar com os riscos naturais para e passo com os riscos fiscais, né? A CEPLAN fez um trabalho maravilhoso, parabenizar aí o secretário Washington, né? Por modular essa capacidade de resposta do Estado, inclusive financeira, à situação extrema. Um ponto que eu queria ressaltar, antes da gente encerrar, professor, é a questão do alerta nos celulares. Que é importante porque você tem uma personalização ali não é uma reportagem na imprensa, ou, enfim, não, recebe no celular. Agora, você recebe a partir do momento que você se cadastra, né? Tem que criar ainda uma cultura para cadastro,
Esse serviço é um serviço que está disponível para todos os municípios do Piauí? Todos os municípios. É importante que a gente compreenda, você colocou muito bem, a questão da vontade. O cidadão tem que manifestar a vontade de fazer o cadastro. O que nós estamos iniciando no Piauí, gente, é uma transição, é construir uma cultura de alerta, uma cultura de autoproteção. Nós estamos trazendo inicialmente o alerta de SMS, de mensagem de texto, que você cadastra no 40199. 40199 é o número da Defesa Civil para alerta. Mas não é para você mandar mensagem para a Defesa Civil. Nós não vamos receber essa mensagem. Você tem que mandar o CEP. Quando você envia por mensagem de texto o CEP, você está cadastrado. E aí tem uma novidade. Hoje nós temos 2 profissionais na Defesa Civil do Piauí que foram treinados por Brasília, pelo Senad, para trabalhar com o sistema de alerta. Então nós temos o poder, aquele alerta que o Sistema O Dia divulga reiteradamente, no portal, na TV, na rádio. Hoje nós temos autonomia para alterar o alerta. Inclusive qualificar. Se tiver um alerta amarelo no IMET hoje, e a gente encontrar risco para um laranja, nós podemos alterar aquele alerta, Douglas. E podemos mandar para o seu celular. Por que eu estou falando que é uma transição? Porque em breve vai chegar ao Piauí o sistema de alerta invasivo Cell Broadcast, que a gente inclusive já chegou a comentar aqui em outra entrevista, que é aquele alerta que não precisa de cadastro, que é aquele alerta de altíssimo nível, ou nível gravíssimo, que somente poderá ser utilizado se a gente tiver uma catástrofe iminente desenhada. Então vai chegar esse sistema que hoje está no Rio, está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul, está em Minas, está no Paraná, e o governador será, como dizer, a figura-chave, gosta muito de tecnologia, vai lançar esse sistema no Piauí até o final desse primeiro semestre. Então, nós tínhamos aí, anteriormente, não tinha tecnologia. Não tinha. Mas, ao mesmo tempo, você tinha uma previsibilidade maior. Então, quando não tinha tantos desastres naturais. Hoje, nós temos uma melhora na tecnologia disponível e o crescimento da instabilidade. Ou seja, a soma da tecnologia com o crescimento da estabilidade, essa equação, ela deve resultar o quê? No aumento da necessidade de cada um colaborar para tornar esse ambiente imprevisível um pouquinho mais previsível, que é o quê? Você dizer o seguinte, poxa, fui pego de surpresa e tal, mas foi divulgado na TV, foi divulgado no portal, foi divulgado na rádio, mas você às vezes não está num período que não acompanhou nada, mas se você está cadastrado, o seu celular vai receber aquele alerta, e aí você tem tempo de se planejar. Então é importante a gente colaborar, fazer o cadastro, falar com o familiar, com o amigo, com o conhecido e incentivar o cadastro. Quanto mais pessoas cadastradas, menor será o risco de um desastre acontecer. Você mencionou muito bem. Independente de você receber o alerta, de você estar cadastrado, qual é o legado que se busca construir? É uma cultura, Douglas. É a cultura do autocuidado. A gente chama isso de resiliência. A gente está preparado para enfrentar situações de crise. Então, por exemplo, a partir do momento que eu sou um condutor de veículo automotor, eu tenho uma motocicleta, por exemplo. Estou saindo do meu trabalho ali às 5h30 da tarde, 6 horas da noite, e um temporal se aproxima. E do meu trabalho até a minha casa, eu sei que existem áreas de estrangulamento, áreas de alagamento. Eu não vou prosseguir, eu vou aguardar, esperar o temporal passar para depois eu fazer a minha condução segura. Se você está alheio a tudo, o risco, inclusive, de perder a vida. Exatamente. Então, independente do sistema de alerta, eu vou usar essa cautela. Agora, se eu tenho um alerta, eu tenho uma ferramenta a mais. Aí a pessoa pode dizer, sim, mas ontem preveram, ontem deram um alerta e não caiu nada, não aconteceu nada. Livramento. Mas é melhor não acontecer. Você está preparado e não acontecer do que a situação ser o contrário. Vi e você não está preparado. Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo hoje não é uma era de certeza, não existe o gatilho das mudanças climáticas, então nós precisamos nos municiar de todos os cuidados, de todas as cautelas e informações necessárias para garantir a maior riqueza do ser humano, que é a vida. Obrigado, professor, pela presença e vamos continuar acompanhando a evolução da situação em todo o estado e informar quem nos acompanha para proporcionar essa previsibilidade e mais segurança para a população piauiense. A gente só agradece, estamos sempre à disposição da Defesa Civil.